primeira ação do Espírito Santo na vida de Jesus não foi levar Jesus ao mar de rosa. Não foi levar Jesus às facilidades. Jesus, quando recebe o Espírito Santo, a igreja, ele foi conduzido a um deserto. E deserto não é coisa boa. De repente você pode estar questionando, perguntando: pastor, mas por que o Espírito Santo, ao descer sobre Jesus, transporta Jesus a um deserto? Talvez você se pergunta: por que eu estou na igreja? Por que eu tenho buscado tanto ao Senhor? Por que eu tenho orado? Por que eu tenho jejuado? Por que quanto mais eu me aproximo do Senhor, as lutas vêm sobre a minha vida? A vida de um servo e de uma serva de Deus é testada pelo Senhor. Amém, igreja? Nós somos testados pelo Senhor. Nunca esqueça, igreja. Vocês não são derrotados. Vocês não são qualquer crente. Quem te escolheu não foi o homem. Quem te escolheu foi Jesus. E Ele não te escolheu por um acaso. A palavra diz que o Senhor levanta do pó os necessitados e faz sentar no lugar de príncipe. Deus não escolhe os fortes. Deus não escolhe os capacitados. Nós estamos em uma batalha espiritual, igreja. De sua casa para aqui, a casa do Senhor, foi uma guerra. Há muitos de vocês estão aqui porque foi o Espírito Santo que te conduziu. Pela tua vontade você não estava aqui. Tem hora que você até mesmo coloca uma roupa para vir à igreja. Você enfrenta a batalha, você não percebe. Daqui a pouco bate um desânimo. Daqui a pouco as pernas dói, a cabeça dói. Daqui a pouco alguém que bate na tua porta para impedir você vir à casa do Senhor. Se Deus permitisse que os nossos olhos espirituais se abrissem para ver, para você enxergar da tua casa à igreja, vocês não têm ideia a quantidade de demônios que você ia ver da sua casa para a igreja, lutando, tentando destruir. Que bom que vocês chegaram aqui, igreja. O livro de Hebreus capítulo 10, 32, a palavra diz: lembrai-vos de quando foste iluminado. Olha o que Paulo diz. Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: igreja, lembre no dia que você foi iluminado. Quando que nós fomos iluminados? Naquele dia que você aceitou Jesus como seu Salvador. Naquele dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo, o Pai das luzes, iluminou a tua vida. E aí Paulo diz: lembrai-vos de quando foste iluminados. Por isto, suportaste as lutas e sofrimento. Por que isso? Satanás não atira quem está morto. O diabo atira quem está vivo, igreja. Toda vez que você se move, se movimenta para crescer espiritualmente, o diabo também se movimenta para tentar derrubar nós. Toda vez que o céu se abre, o Senhor abre uma porta para nós, o diabo abre outra porta também. É uma guerra tremenda. Não desconheça isso, igreja. A tua luta não é contra o teu marido, tua esposa, teus filhos, teus vizinhos. Não lute com as pessoas. Não lute com as pessoas, igreja. Não perca teu tempo a lutar com ninguém. É antibíblico isso. A palavra nos ensina, nos exorta que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra principado, potestade, dominadores, espíritos imundos. O Senhor nos chamou para uma guerra. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E quando Deus ele olha dos céus e vê os seus soldados lutando, guerreando, pegando a espada da vitória, amada igreja. Quando o Senhor te ver as madrugadas orando, quando o Senhor te ver dentro de você o desejo a cada dia de buscar a Ele, de procurar viver uma vida de santificação, Ele se agrada de você. O diabo, ele não brinca de diabo. Ele é real.
Apocalipse, capítulo 12, 4. A quantidade destas partes que foram expulsas dos céus, não há matemática para contar o número, amada igreja. São bilhões e bilhões e bilhões desses anjos malditos que foram expulsos. Hoje, seres espirituais. Há muitos milhares dele, mais do que ser humano na terra. Por isso que esta batalha sobre nós. Você está pensando que o evangelho é mar de rosa? Ser cristão não é somente sair da tua igreja, da tua casa, vir para a igreja, apenas pegar uma Bíblia, orar, aleluia, glória a Deus. Não é só isso não, igreja. É batalha espiritual. Mateus capítulo 4, a palavra diz assim. Então, Mateus capítulo 4. Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Quem conduziu Jesus ao deserto? A primeira ação na vida de Jesus foi levar, transportar, conduzir ele a um deserto. O deserto não tem nada bom. O deserto é triste. Há desertos que à meia-noite, 0 grau de temperatura. Meio-dia, 50 graus, mudanças bruscas. E foi exatamente onde o Espírito Santo, ele conduz Jesus a um deserto. Para quê, igreja? Para passar por testes. Deus nos testa, amada igreja. Eu quero dizer, quem conduziu Jesus para o deserto não foi o diabo. Quem conduziu Jesus foi o Espírito Santo. Eu quero dizer, amada igreja, você que tem o Espírito de Deus, você é conduzido por Ele. Não atribua as tuas lutas a Satanás. Quem tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo. Pastor, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, por que o Espírito Santo me coloca em tanto estreito? Para nos testar. É muito fácil abrir a boca e dizer, Jesus maravilhoso. Jesus cura. Jesus salva. Jesus liberta. Neste eu confio. Mas na hora que vem as lutas, muitos abrem. Jesus, ele está no deserto. 40 dias e 40 noites. Jesus está em comunhão com o seu Pai. Eu imagino que Jesus está em um auge espiritual, numa dimensão de glórias, conversando com o Pai. 40 dias e 40 noites. Jesus estava no ápice da sua santificação com Deus. Quem que chegou lá? Mas Jesus estava 40 dias e 40 noites, orando, jejuando, e quem chegou lá? Existem crentes que têm uma mentalidade totalmente distorcida. Quando se trata do mundo espiritual, eu sou crente, eu sou super crente. Acha porque aceitou Jesus, agora é imune aos ataques do diabo? Não subestime. Jesus estava 40 dias e 40 noites em santificação com o Pai. O que a palavra demonstra aqui, amada igreja, é a audácia de Satanás. Ele vai agora. Imagina que ele vê Jesus lá no deserto. E ele olha para Jesus e diz, esse daí, 40 dias e 40 noites, com fome, com sede. Imagina que passa um filme na cabeça de Satanás, e ele vai lá sendo transportado para o jardim do Éden, e ele vê Adão e Eva, no bem e no bom lá. Eu destruí os dois lá. No Éden. Tinha tudo favorável para eles. Eu enganei aqueles dois. Imagine este aqui. 40 dias e 40 noites jejuando, fraco, cansado. Eu vou pegar ele.
E eu vou pegar ele num ponto fraco. Eu vou tentar derrubar Jesus no ponto fraco dele. Qual era o ponto fraco de Jesus? O versículo 2 diz que tem 40 dias e 40 noites. Está com fome, com sede. Se tem um bicho oportunista, é Satanás, igreja. Ele procura um momento de fraqueza espiritual de um crente para derrubar. O bicho é tão covarde, amada igreja. Ele espera o momento na vida de um cristão que tiver a vida espiritual relaxada, em prática de pecado. É onde ele dá o bote. E ele vai tentando, ele sabe o meu ponto fraco, ele sabe o seu ponto fraco, igreja. Ele conhece o teu ponto fraco. Ele sabe que talvez o teu coração é um coração que tem facilidade de guardar palavras. E ele vai usar sempre pessoas para ferir o teu coração com palavras. Existe um ponto que ele conhece nossa vida. E é exatamente onde ele espera o momento para pegar a gente no ponto fraco. Ele olha para Jesus e diz: Senhor. Versículo 3. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem quê? Quem falou isso? O diabo falou para quem? Ele falou para Jesus, colocando à prova Jesus: se tu és filho de Deus, transforma esta pedra em quê? Eu fico imaginando que a pior batalha de Jesus aqui agora, porque Jesus, ele era o Deus encarnado. O diabo um ser espiritual. Deus parte espiritual e parte física. Por quê? Porque Deus estava como parte física, que se fez carne. Imagina que Satanás, ele tenta atacar a mente de Jesus. A pior batalha de um ser humano está na mente. A tua pior guerra é na mente. É o teu lado emocional. É exatamente esta área vulnerável do lado emocional que ele tem atingido a nossa vida. Por quê, igreja? Porque a parte emocional é parte espiritual. A parte emocional de um cristão está ligado à alma, sentimentos. A alma é espiritual. Satanás também é espiritual. E como ele é um ser espiritual e nós somos também um ser espiritual, ele, no mundo espiritual, ele vê o estado da nossa alma. Como está o estado da nossa alma? E ele começa a atacar. E o momento que ele começa a atacar a amada igreja, por isso que a Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de quem? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Imagine que o diabo, ser espiritual, e nós, um ser espiritual, e ele começa a atacar a nós, o lado espiritual, e ele percebe que a alma do crente não reage. Vocês estão compreendendo o que Deus está falando? Você está sozinho. A tua mente começa a processar. Vocês têm cérebro? Nós temos cérebro? Temos ou não temos? O cérebro não pensa? Sim. Não, o cérebro não pensa. O cérebro é o mecanismo que a alma utiliza para pensar. A alma utiliza o cérebro para pensar. A alma é ser espiritual. Satanás, ele ataca a mente. Quantas e quantas pessoas começam a processar na mente: a vida está ruim, a vida não presta, para mim não tem mais jeito, as portas se fecharam. O estado emocional, amada igreja,
vai refletindo até no físico. O diabo, como ele é um ser espiritual, ele está atacando a mente. Por isso que a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de quem? A questão é que nós não policiamos a nossa alma. Na hora que vem um pensamento, um ataque do diabo na mente, nós não estamos preparados para reagir, para combater Satanás na mente, em nome de Jesus. Eu não sou um fracassado, eu não sou um derrotado. Primeiro campo de batalha, a mente. E a gente não protege a mente. O diabo ingere, diz, ei, crente, você tem tanto tempo na igreja, olha a tua vida. Até agora você não conseguiu nada. Está vendo aí você dentro da igreja doente? Está vendo aí tanta promessa da Bíblia e nada na sua vida? E o subconsciente do crente vai trabalhando. O diabo, como ele é um ser espiritual, ele está vendo o nosso estado espiritual que nós nos encontramos. E aí quando ele vem na mente de um crente, ei, crente, prostitui, em nome de Jesus, não, Satanás. Ei, crente, peque, não. Eu aprendi dentro da palavra. Eu não vou correr do pecado. Eu não vou orar o meu Deus, Senhor, me livra do pecado. Não, eu aprendi. Agora eu oro o meu Senhor, Deus, me dê força. Quando vier as tentações, eu vou resistir. Ai, se todos os crentes pensassem assim. Os consultórios psicológicos, psiquiátricos não estariam tanto cheios de crente. Porque ele está aprendendo dentro dele, na palavra, igreja. É a palavra de Deus que nos fortalece. É ela dentro de nós, viva dentro de nós. Eu aprendi, nós estamos aprendendo dentro da nossa mente, vencer aqui dentro. Quando eu venço o mundo espiritual, eu tenho controle do físico. Enquanto nós não entendemos isso, a gente vai estar dentro de uma igreja sofrendo. Se tu és filho de Deus, transforma esta pedra em pães. A pergunta é, Jesus poderia transformar a pedra em pão? Igreja, Jesus poderia transformar a pedra em pão? Porque para Deus não tem nada impossível. Se o Senhor poderia transformar a pedra em pão, por que ele não transformou? O diabo pediu, vai lá, transforma a pedra. A palavra que ele estava ouvindo era de um demônio, igreja. Ele não dava ouvido. Jesus não veio para dar ouvido a Satanás. Ele não veio para se submeter à ordem de Satanás. Ele veio para se submeter à ordem do Pai. Quantas das vezes nós se submetemos à voz do diabo na mente? É ou não é? Quantas das vezes Satanás, ele cria na nossa mente ilusões, um monstro que não existe, e a gente acaba acreditando. Quantas das vezes Satanás usa pessoas para chegar para você e dizer, ei, eu te odeio, ei, vou te matar, ei, vou fazer isso. E muitas das vezes, você acredita na fala do diabo. De outro lado, tem Deus que diz para nós, ei, Isaías 54, 17, a palavra diz, toda arma preparada contra ti não prosperarás. A gente não acredita. Ei, o anjo do Senhor acampa-se ao lado dos que o temem e os livra. A gente não acredita. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A gente não acredita. E o diabo usa a boca de uma pessoa, ei, crente, tu é um fracassado, tu não vai vencer. E às vezes acredita. Olha onde que está a guerra. O diabo confronta com Jesus no deserto. Imagine a mim, imagine a você. O diabo, ele fala com Jesus. E Jesus disse para ele, está escrito, olha o 4. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Por
Por que que Jesus, ele como Deus, se utilizou da palavra para lutar com o diabo? Jesus disse: está escrito. Ei, Satanás, está escrito. Jesus usa a palavra. Igreja, aqui é a arma, a nossa arma. O diabo não quer que você compreenda a palavra. Ele quer que você use as suas forças físicas, a sua intelectualidade, o seu egocentrismo. Ele não quer que você compreenda e você use a palavra para lutar com ele. Aqui é uma arma no campo espiritual, amada igreja. Jesus se utilizou da palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? De Deus. Nem só de pão. Há muitos crentes só vivem de pão, de comida. Só alimenta o corpo. Só está preocupado com a beleza do corpo. Só está preocupado em comer. Mas o alimento espiritual, que é um dos principais, não se alimentam. A vida espiritual permanece frágil. Como que você, com uma vida espiritual fraca, vai lutar os seus inimigos que estão mais fortes do que você? Vão apanhar. Vida bloqueada. Não consegue sair de onde está. Não consegue se firmar com Cristo. Não se firma na igreja. Não desenvolve dentro da igreja. Não cresce espiritualmente. Por quê? Porque estão fracos espiritualmente. E qual é o alimento do espírito? Palavra. Vida com Deus. Oração. Jejuns. Vida em santificação. Renúncia. Está pronto para pagar o preço. Dizer: Senhor, ainda que eu tenha que pagar um preço, eu irei pagar um preço com o meu Cristo Redentor, mas eu não abandono o meu Cristo. Há muitos crentes hoje abandonando Jesus por nada, igreja. O diabo toma-lhe uma pancada e vai embora. O versículo 5 diz: então o diabo transportou uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Isso quer dizer, quando o diabo ele sai da presença de Deus, a palavra expulsa Satanás. A Bíblia diz que ele vai ao pináculo do templo, um lugar muito alto. E ele não desiste de Jesus. Ele toma a primeira pancada, mas não desiste. Ele sabe que é um derrotado, mas não se dá por derrotado. Olha que luta desse infeliz. O versículo 6. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem do teu respeito, e torna-se-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Aqui tem ensinamentos, igreja. Lembra que ele toma a primeira pancada de Jesus, ele cai fora. Ele não desiste. Ele viu que Jesus usou a própria palavra. Está escrito, Satanás. Ele vai embora. Para ele. Jesus usou a palavra para mim. Eu agora vou usar a palavra para ele. Ele sobe o pináculo do templo. E olha o que ele diz. Se tu és filho de Deus, lança de cabeça para baixo. Vem, Jesus. Tu és Deus. Se tu és Deus, vem aqui no pináculo. Pula de cabeça. Porque está escrito, Jesus. O diabo pega a Bíblia agora. Abra 91:11, o que é que está escrito. Veja aí. Veja o que está escrito, Salmo 91:11. O diabo, ele pega a Bíblia, ele abre em Salmo 91:11 e mostra para Jesus. Está escrito também, Jesus. Ei, Jesus, também está escrito.
É guerra de palavra. Você usou a palavra para mim, eu também vou usar a Bíblia para o Senhor Jesus. Jesus, olha o que está escrito em Salmo 91:11. O que é que está escrito? Porque está escrito: aos seus anjos. Está escrito aonde? Na Bíblia. O diabo está mostrando para Jesus que está escrito na Bíblia. Ele pega a Bíblia para confundir a mente de Jesus. Olha que bicho atrevido, igreja. Jesus usa a Bíblia para combater Satanás. Satanás pega a Bíblia para combater Jesus. Você está vendo por que tantas e tantas religiões cheias de heresias? O diabo não é besta. Ele forma também a sua igreja. Hoje tem igreja para gay, tem igreja para quem pratica o lesbianismo, tem pastores homossexuais, a igreja do gay. Tem a pastora que faz parte do lesbianismo. O diabo não está brincando com ninguém, igreja. Ele usou a Bíblia para Jesus. Ele usa a Bíblia para enganar muita gente. Existe religião hoje que a Bíblia deles são adaptadas. Pegue uma Bíblia da Testemunho de Jeová. 11 versículos não tem na Bíblia deles. Peça a um Testemunho de Jeová para abrir a Bíblia dele, nova tradução, a tradução do Novo Mundo. Em Mateus 19:21, não tem nada. Abre em João capítulo 5, versículo 4, não tem nada. Eles arrancaram da Bíblia. Pegue a Bíblia de Jeová, vá lá em Gênesis capítulo 2, onde a Bíblia diz: o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. Na tradução dele está assim: a força ativa. Como eles não acreditam no Espírito Santo, eles trocam a palavra Espírito Santo por uma força ativa. Força não tem qualidade. O Espírito Santo tem qualidade. O diabo adapta a Bíblia para enganar muitos na igreja. A palavra diz que ele se transfigura como um anjo de luz, se possível, enganar os escolhidos. A maior guerra de um crente está dentro da igreja, porque eles estão aqui dentro trabalhando para tentar tirar eu e você da presença de Deus. Lá fora, ele trabalha também para impedir as pessoas chegar até Jesus. Então não tem moleza, igreja. Não tem moleza. Não tem essa questão de um evangelho mar de rosa. Aonde você foi, pancada. O diabo está de olho em você. Você quer viver uma vida em santificação. Mas não se preocupe, igreja, que há anjos do Senhor na vida daqueles que temem ao Senhor. Amém, igreja? Ele abre a Bíblia e diz: Jesus, eu abro aqui em Salmo 91:11. Eu quero te mostrar que lá está escrito: dar a ordem aos teus anjos a teu respeito. Pula agora, Jesus. Isso ele estava falando para Jesus. Imagine para mim e para você quanto ele nos tenta 24 horas. Ele não está preocupado com um crente que está morto espiritualmente. Crente que não lê Bíblia. Crente que não quer viver uma vida de santificação. Crente que não tem compromisso com Cristo. Ele não está preocupado com esses crentes. Ele deixa à vontade. Ele não ataca essas pessoas. Ele oprime essas pessoas. Mas você que está buscando uma vida de santificação, a pancada é forte. Porque ele está incomodado com você.
Ele não quer que você se levante. Porque ele sabe que vocês é uma ameaça para ele. Todos nós representamos uma ameaça para as trevas. Por isso que ele tem medo de vocês. Ele treme na base daqueles que estão procurando viver uma vida de santificação. Versículo 8. Versículo 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Observe que a guerra é espiritual. E na guerra espiritual tem que usar a palavra, igreja. É a palavra de Deus. Em uma batalha espiritual é Bíblia. É a palavra. Mas pastor, eu não tenho palavra, eu não conheço a palavra, eu não tenho conhecimento de palavra. É tudo que o diabo quer, que você não compreenda a palavra. Mesmo dentro da igreja, não conhecendo a palavra, sofre. O versículo 8. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino, todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória dele. E diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Presta atenção, igreja. O diabo pegou pesado com Jesus agora. Agora ele foi muito profundo agora. Agora ele não está mandando Jesus transformar pedra em pão. Agora ele não está mandando Jesus pular de cabeça para baixo do lado do monte. Agora ele está dizendo, primeiro mentindo, mostrando o mundo, o fascínio, dizendo que o mundo é dele. O mundo não é dele, amada igreja. O mundo é de Deus. A palavra diz que o mundo jaz do maligno. Jaz do maligno não é do maligno. Está falando que o sistema é maligno. Não é que o mundo é maligno. E o diabo, ele é o pai da mentira. E ele diz: Senhor, está vendo o mundo, a beleza deste mundo aí. Agora tem uma condição, eu vou te dar. Ele é o pai da mentira. A única coisa que o diabo tem garantido para ele é o Tártaro, o Sheena, o inferno, que foi preparado para ele, para os seus anjos. Ele não tem nada, igreja, a não ser o inferno que está preparado para ele. E ele disse: Senhor, se o Senhor se prostrar diante de mim. Ele queria que Jesus se curvasse diante dos pés dele. Satanás queria que Jesus se curvasse nos pés dele. Imagine eu, imagine vocês. Ele tem forçado a nós. Ele tem forçado a você, através do pecado, se dobrar diante dele. Igreja, o pecado faz o crente se prostrar diante de Satanás. O diabo quer honra. Ele quer honra para ele. O pecado é honra para ele. Quando um crente peca, se curva nos pés de Satanás. Se prostra diante do diabo. Ele foi muito longe, igreja. Olhe a audácia de Satanás. Ele pede para o nosso Senhor Jesus, o único digno de honra e louvor e adoração. Ele pede para que o nosso Cristo se curvasse diante dos pés dele, igreja. Não, pastor, eu sou crente. Eu tenho tantos anos de igreja. O diabo não está preocupado com o tempo de igreja que você tem. Ele não está preocupado se você é formado em teologia, bacharel em teologia, se você nasceu dentro de uma igreja. Ele quer que o homem se curve a ele. Os nossos joelhos é para se dobrar
só para o nosso Jesus. Os nossos joelhos, as nossas articulações do joelho, têm que aprender a se dobrar só para Jesus. Por isso eu não quero pecar. Por isso que eu vou viver uma vida de santificação, porque quando eu procuro viver uma vida de santificação, eu estou forte diante dos pecados. Amém, igreja? Nós estamos numa batalha espiritual. Jesus travou no deserto uma guerra espiritual. A palavra diz que depois que Jesus resistiu o diabo, veio os anjos do Senhor servir a Cristo. Tem anjos querendo te servir, igreja, mas simplesmente ele está aguardando você resistir até o fim. Há um tempo determinado. A luta de um crente, quando ele entra numa batalha, ele entra de um jeito, mas quando ele sai melhor do que entrou. A luta que você está passando, igreja, se é por conta da palavra de Deus, é questão de tempo. Resista, que o anjo do Senhor vem te servir. É questão de tempo. Pastor, é o marido, pastor. É o marido que bebe. É o marido que tem amante. Pastor, é meus filhos que estão nas drogas. É a minha casa está de cabeça para baixo. Você é luz dentro da sua casa. O que tem que ressair é a luz dentro de você. Não é as trevas que está no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos ou em parente que está na sua casa. Quem tem que sair de casa não é você, não é teu marido, não é tua esposa, não é seus filhos. Quem tem que sair esse demônio que atormenta a tua casa há muitos anos. A questão que você tem lutado dentro de casa é com a sua família. O diabo, ele armou um trono em um canto da sua casa, está sentado olhando você 24 horas. É isso aí, mulher. Pau no marido. Vai lá, marido. Pau na mulher. Briga. Isso. Essa noite eu não vou deixar vocês dormirem. Vai lá, briga. Briga. Isso. Palavra. O ponto fraco dela é palavra. Coloca a palavra maldita. Vai lá. Isso, feriu. Pega um cabo de vassoura aí. Pega uma faca. Pega uma arma. Derrama. Isso. Vai lá. É exatamente isso. Se Deus permitisse para que seus olhos abrissem dentro da sua casa, na hora que está acontecendo as guerras, você ia ver Satanás dentro da sua casa, correndo, festejando, aplaudindo, dizendo: é isso mesmo, aqui quem manda sou eu. Esse crente estão cegos espiritualmente, não consegue me enxergar, eu faço a festa aqui. É mais ou menos isso. Vai, homem. Isso, dá um empurrão logo aí. É exatamente isso que o diabo trabalha na sua casa. Vocês não compreendem. Se passaram 10, 20, 30, 40, 50 anos, vocês continuam brigando com o marido, com a esposa, com o filho, com o vizinho. Vai chegar o momento que vocês não vão suportar. Quem reina na sua casa é a luz que está dentro de você. Mas como, pastor? Faz tudo o contrário que o diabo quer que você faça. Essa é a resposta que tu dá ao diabo. Satanás, eu vou fazer tudo o contrário que você quer que eu te faça. Vai, mulher, odeia esse marido. Não, eu te amo. Você não presta. Não, mas você tem valor. Não, não é assim. Você tem que falar o contrário. Guerras de palavras. Palavras que ferem igual uma espada. Os janeiros estão chegando.
Os cabelos estão ficando brancos. E vocês olham para trás e se perguntam: o que foi que eu fiz na vida? Você está mais preocupado com seus filhos, porque está na droga, na prostituição, na desobediência. E querendo apresentar Jesus de goela abaixo para eles. Mas a sua vida não mostra Jesus. Você mostra de palavras. Já viu quando o crente está... Eu não estou dizendo brigando não. Quando está em desavença. Como é que os crentes brigam em desavença? Olha, Deus vai fazer isso com você. A mão de Deus vai pesar. E usa a Bíblia só como arma para ferir, mais ainda. O diabo não é bobo, igreja. Vocês estão aqui, mas eles estão no mundo espiritual, ele já está planejando como é que vai ser amanhã. Amanhã eu tenho um acidente aqui para esse. Amanhã eu tenho um leito de hospital. Amanhã aqui eu tenho aqui um ódio. Amanhã aqui eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele vai planejando o mundo espiritual. As coisas para acontecer no mundo físico, antes já aconteceu no espiritual. O físico veio do espiritual. Tudo está planejado para amanhã. O diabo, ele é organizado. Enquanto muitos crentes é desorganizado. Vocês dormem, acordam de manhã, sequer não agradece a Deus a noite que Ele te deu para dormir. Enquanto vocês e nós estávamos dormindo, havia anjos travando batalha contra Satanás. O diabo querendo perturbar o nosso sono, colocar pesadelos, bater na nossa alma enquanto a gente está dormindo. Quantos de vocês já dormiram à noite e quando acordam no dia seguinte, o corpo parece que tomou uma surra? Quantos de vocês a noite toda dormiram, quando acorda a cabeça está em tempo de estourar? A tua alma, enquanto você dormia, estava em batalha espiritual. E sequer você nem agradece a Deus. Senhor, muito obrigado, Jesus. Eu só acordei porque o Senhor foi comigo. Senhor, hoje eu declaro, durante esse dia, eu já faço o meu planejamento. Senhor, coloca anjos na minha direção. Espírito Santo me conduz. Eis-me aqui, Senhor. Anjo do Senhor, vai na minha frente, desarma todos os projetos do diabo, acidente que ele planejou para mim, para os meus filhos, para a minha casa. Demônio que penetrou dentro da minha casa, sai da minha casa em nome de Jesus. Você está falando, a tua fala é espiritual. Eu estou falando, vocês não estão vendo, mas estão ouvindo, porque o que eu estou falando é espiritual. E quando a palavra sai da tua boca, vai no mundo espiritual e fica gravado. Vocês não têm ideia, quando vocês abrem a boca para abençoar o seu dia, isso vai no inferno, isso estremece. Os planos do diabo que ele passou a noite toda, o dia anterior, planejou a destruir o teu dia. E aí você foi e destruiu. E ele fica com muito ódio. E é assim o mundo espiritual. Ele planeja e nós não planejamos. Daqui a pouco tu recebe uma visita indesejada. Daqui a pouco aquela pessoa que foi na tua casa, entrou na tua casa e saiu, mudou todo o histórico, mudou todo o seu dia. É aquela pessoa com olho satânico, de inveja, aquele olhar de seca-pimenta. Basta olhar para você, já lançou a maldição com os olhos e você nem sabe. A guerra espiritual. Enquanto vocês não compreendem isso, vamos estar com a Bíblia debaixo dos braços e sofrendo. Todas as quintas é batalha espiritual. Queria eu que aqui tivesse agora um monte de gente endemoniados, pessoas perturbadas, doentes.
A maior parte das enfermidades no corpo de um ser humano é espiritual. Os maiores problemas que um ser humano sofre é espiritual. Só que o espiritual se materializa no corpo. E muitos, por não entender a palavra, preferem mais confiar na medicina, nos médicos. Eu não quero dizer que não tem que ir para o médico, não. Deus sabe de os médicos para cuidar de nós. Mas antes de você ir para o médico, você tem que aprender a recorrer ao médico dos médicos. E eu creio que muitas das vezes o médico dos médicos vai impedir e não vai permitir que você chegue ao médico da terra, porque chegou a cura para você. Nós vamos orar, igreja. Abra teu coração para Jesus. Abre. Se o pastor me chamar, E se acontecer alguma coisa, eu cair, sei lá, eu fico com vergonha. Você que já visitou o meu canal lá no YouTube, eu devo ter lá quase uns 500 vídeos de libertação. Há muitos que as pessoas dizem, não, pastor, coloque mesmo. Porque assim era a minha vida, pastor. A minha vida é um testemunho diante do Senhor. Eu não vou ter vergonha do que Jesus fez na minha vida. Porque quando o diabo maltrata uma pessoa, coloca em doença, mata, destrói, as pessoas têm o maior prazer de sair contando. Mas aquilo que Jesus faz, ficam com vergonha. Vergonha você tem que ter é do seu sofrimento. Você tem que glorificar a sua vida diante do Senhor. Uma pessoa que eu admiro muito, a irmã Leu. Ela deu testemunho aí, as pessoas já me ligaram já para comentar. Disse, pastor, isso não é para qualquer crente não, pastor. A mulher chega aqui na frente e fala, enche o peito dela. Eu fui uma ex-presidiária. Eu fui uma ex-traficante. Ela passou por uma transformação, porque foi Deus que transformou. Vergonha seria para dizer, eu sou uma traficante. Eu sou uma presidiária. Ela apenas está contando o que Jesus fez na vida dela. E você não sabe como ajuda tanta gente. O seu testemunho pode ajudar muita gente. Por isso que eu recebo ligações de tudo que é parte do Brasil. Você não tem nem ideia. De ver o seu testemunho. E a vida daquela pessoa está igualzinha como você estava naquela época. E aquilo tocou no coração. E aquilo despertou dentro, não, eu não quero sair dessa, eu vou sair dessa. Assim como essa pessoa saiu, eu também vou sair. Porque assim como Deus foi com ele e com ela, Deus é comigo. Não tenha vergonha de testemunhar o que Jesus fez na tua vida. Você deve ter vergonha, é de viver uma vida distante de Deus. Eu quero orar por você.